E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, mais uma vez, estarei trazendo trechos de grandes investidores. E o trecho que eu vou trazer nesse vídeo é de Guilherme Afonso Ferreira, um dos maiores investidores do Brasil, junto com Luiz Alves, Luiz Barsi e Lírio Parisotto. Eu não trago tantos cortes, tantos trechos desse investidor, mas sem dúvida nenhuma ele tem diversas informações, diversas experiências para trazer para o investidor. E nesse vídeo eu vou trazer um trecho de uma entrevista bem recente que ele deu para o grupo Ações Garantem o Futuro, o grupo da filha do Luiz Barsi, onde ele fala sobre suas semelhanças e aquilo que não é tão parecido com Luiz Barsi Filho, o mega investidor. Basicamente, ambos investidores e todos os grandes investidores têm uma característica muito parecida em comum. Eles aguentam bastante volatilidade, eles tomam risco, eles têm posições mais concentradas em ativos que eles confiam bastante, eles estudam muito cada investimento e eles avaliam muito a administração das empresas. Agora, o resto, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem seu estilo próprio de investimento. E quando questionado sobre as semelhanças com Luiz Barsi Filho, Guilherme Afonso Ferreira fala que, diferente do Barsi, que tem uma visão muito restrita e voltada para os dividendos, ele olha sim o dividendo como algo positivo, mas para ele esse não é o primordial, é um fator importante, mas não é o norte da estratégia de Guilherme Afonso Ferreira. Guilherme Afonso Ferreira também não tem nenhum tipo de restrição com investimentos no exterior. Luiz Barsi não gosta de investir em ativos fora do Brasil, ele prefere investir na Bolsa de Valores brasileira, porque segundo ele as oportunidades estão no Brasil e a margem de ganhos em dividendos é muito maior no Brasil. Realmente, para quem visa dividendos, o Brasil é muito mais interessante. Os Estados Unidos, a maioria das ações tem um preço muito esticado e pagam um dividendo muito mais baixo do que as ações brasileiras. Só que Guilherme Afonso Ferreira não tem essa visão. Se ele vê uma oportunidade interessante nos Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo, ele aproveita e investir também. E ele não tem tanta preocupação com o dividendo, ele está mais preocupado com ganhar tanto com a valorização como com os dividendos. E o que importa é ele ganhar dinheiro com os ativos que ele escolhe. Agora, um ponto muito semelhante com o Luiz Barsi é que ele gosta de setores perenes da economia brasileira. Setores que o Brasil não funciona se não existirem, setores muito protegidos. E, primeiramente, ele gosta de compor uma tese de investimento de longuíssimo prazo, essa é a principal característica dele. Ele analisa setores que vão existir daqui a vários e vários anos e compõe uma tese de crescimento para cada um desses setores, para cada um desses investimentos. Então ele sabe muito bem explicar de maneira simples e resumida o porquê ele está em cada ativo e o motivo específico de estar investindo naquele ativo, dando explicações muito claras sobre isso. Um exemplo é o caso da B3, que ele olha um espaço gigantesco para crescimento de investidores do Brasil, já que a base de investidores do Brasil é muito pequena e o potencial e o upside de ganhos é enorme. Então ele olha lá na frente como é que vai estar o Brasil com relação a investimentos daqui a 10, 20 anos. É uma estratégia muito mais longo prazo do que alguns outros investidores que também a maioria é longo prazo, mas a dele é muito mais longo prazo. E segundo ele, depois de posicionado, você não tem que ficar se questionando sobre o momento atual, sobre a volatilidade do mercado. Isso pouco interessa, segundo ele, se você se manter firme a sua estratégia de investimento. No longo prazo você terá frutos, e ele dá concentração muito pesada nesses ativos que ele confia na sua tese de investimento. Ele também tem uma tese muito forte em Rumo, por exemplo, onde ele vê que o Brasil tem um espaço para um ganho muito grande com relação a uma malha viária mais extensa no Brasil. Então todos os investimentos dele são baseados nisso. O seu case de maior sucesso, que foi o Unibanco há muitos anos atrás, ali pelos anos 80,
foi exatamente isso. Ele visualizou um Brasil e não visualizou um Brasil sem bancos. Ele aproveitou que todo o setor bancário estava sendo extremamente penalizado e escolheu aquele banco que ele julgava ser um sobrevivente. Por sorte, esse investimento deu muito certo, ele carregou durante vários anos e teve um resultado excepcional. Então, como vocês podem ver, a estratégia dele, assim como outros grandes investidores, é de longuíssimo prazo, mas ele não está tão preocupado assim com dividendos como o Luiz Bassi é preocupado. Está preocupado em acertar as suas teses de investimento e carregar esse investimento durante muito e muito tempo. Enfim, pessoal, fiquem com o corte. Normalmente, o que eu procuro é o seguinte, coisas óbvias. Não vamos ficar inventando a roda, porque só para citar, por exemplo, toda a infraestrutura de logística brasileira, é óbvio, não, num momento qualquer eu vou falar de um certo entusiasmo com a Rumo, porque, tá certo, eu não posso imaginar um mundo em que as coisas não sejam transportadas. Tem consumidor na China, produção no Brasil, consumidor na África, as coisas, então, tem que haver uma logística de transporte importante. Isto eu tenho certeza que não vai mudar tão cedo. Eu ainda não encontrei tecnologia que substitua isso. Então, essa foi só um exemplo de coisas que, certamente, o uso de energia, coisas desse tipo vão ser realmente seculares, na minha opinião. Legal. Ô, Guilherme, e a gente, né, sempre ouve bastante o Barsi nos nossos lançamentos, e ele fala que está 100% alocado em bolsa, ele é um cara assim que não investe fora do Brasil, não investe em fundo imobiliário, não investe em criptomoeda, não investe em nada diferente do que seja em ações. Você também tem um pouco desse perfil? Para não dizer 100, assim, 98. Que tem que ter uma reservazinha só para, por acaso, uma emergência. Mas tenho esse perfil, sim. Eu não acho que a renda fixa não tem virtude, não. Mas a renda variável, na minha opinião, é mais palpável pelo seguinte, a aplicação imobiliária, só para brincar com alternativa. Você pode pôr duas casas juntas que não sai uma terceira. Não nasce filho, não adianta que não nasce. Põe uma do lado da outra. E bolsa não. Essa empresa produz, cria mais coisas. Ela tinha isso, ela passa a ter mais. Essa que é a riqueza no mercado de renda variável. Que são coisas, você pode escolher quais coisas, que são coisas que podem produzir. A única diferença do que você disse, talvez seja a questão da Bolsa Brasileira. Eu, num determinado momento, eu acompanho em alguns outros países e particularmente a economia americana é algo que eu acredito muito, e aliás precisa ser idiota para não acreditar na economia americana, que ela vem se provando há tantos anos com vitalidade importante. Então, num determinado momento da história brasileira recente, eu diria que por volta de 2011, 2012, em que o Brasil viveu a crise de 2008, lembro que o Lula chamou isso de uma gripezinha, alguma coisa assim, deu um nome resfriado, deu um nome assim simples para a crise de 2008, que foi uma crise severíssima pelo mundo todo. E isso fez com que a Bolsa Brasileira não tivesse tido um tombo tão grande, continuou andando, e ao mesmo tempo a Bolsa pelo mundo inteiro, e a Bolsa Americana, que é a principal delas, teve uma enorme queda. Então, num determinado momento, a razão entre a Bolsa Brasileira e a Bolsa Americana ficou desequilibrada. Historicamente, a razão deveria ser como o risco Brasil é maior do que o risco Estados Unidos, também por motivos óbvios, a Bolsa americana deveria ter múltiplos maiores do que a Bolsa brasileira. E num determinado momento a coisa se inverteu. Então, nesse momento, nós criamos um fundo só para aplicar em ações americanas, que, aliás, perdura até hoje, já tem mais de 10 anos esse fundo, e teve um belo desempenho. Hoje, a sua carteira, Guilherme, ela é concentrada aí nos setores financeiro, agronegócio ou derivados, né? Por exemplo, Rumo, energia e petróleo. Por que você tem uma preferência por esses setores? Isso é um negócio histórico? São setores que você entende melhor que os outros? O que você acha? Um pouco por tudo isso que a gente vem falando nesse começo de entrevista. São coisas palpáveis que eu conheço e que eu não ainda percebi ainda como é que o mundo vai substituí-las. Tá certo? Eu fui do conselho da Petrobras uns anos e eu me lembro que o departamento de pesquisa da Petrobras era um departamento seríssimo, super competente, tinha umas 30 pessoas com pós-graduação em universidades melhores do mundo. E nessa época já começou a se falar sobre o desuso do petróleo, a substituição e coisas. E eles dizem o seguinte, a demanda de petróleo no mundo cresce até 2040, cresce
cresce cada vez menos, com percentuais menores a cada ano, mas continua crescendo. E a partir daí começa a decrescer e também um pouco lentamente. E quando eles botam isso, quer dizer, pensam nessa questão, sabendo que um poço de petróleo dura 12 a 15 anos, normalmente, ele fala assim, bom, então o petróleo que vai ser consumido em 2040 vai começar a produzir em 2028. Provavelmente está sendo descoberto hoje. Então não dá para a gente jogar fora esse mundo como se não existisse. Não, nós temos que descobrir petróleo, que daqui a 4 anos vai começar a produzir e que daqui a 16 anos vai atender ainda a demanda mundial. E depois disso continua menor. Então, coisas desse tipo. Então, talvez o petróleo, do que você citou, o petróleo seja o mais estranho. Porque certamente eu também acredito que ele vai ser substituído. Ele também acredito que não vai ter a participação na matriz energética que tem hoje. Porém, ele vai continuar a existir por muitos anos. E ele pode ser um investimento de bom retorno durante muitos anos. E qual que é o futuro que você enxerga para o setor financeiro, né, que também tem uma grande discussão assim, entre os bancos incumbentes, fintechs, hoje você já vê o Nubank valendo mais que o Itaú na Bolsa. Qual que é esse futuro para o setor financeiro que você enxerga? Eu percebo a chegada dos bancos digitais, tudo isso, com muita cautela, na minha opinião. Eles vão roubar um espaço importante, já estão se firmando nisso, e o Nubank é certamente um exemplo. Porém, os incumbentes do setor, na minha opinião, ainda tem muito chão pela frente para eles deixarem de ser. Tá certo? Eu acho que o Nubank valer mais que o Itaú é um erro. E graças a Deus o mercado erra de vez em quando, porque é nos erros de mercado que a gente acaba se aproveitando.